Aleluia! Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar presente e também sendo assistida por você que está aí em casa ou em algum lugar participando desta conferência e também deste momento que o Senhor tem para nós. Eu creio que nós não sabíamos desse momento e nem planejamos fazer desta maneira, quando divulgamos e começamos a organizar esta conferência com o tema Transbordarão os teus celeiros. Mas Deus viu, amém? E eu creio que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Nós servimos a um Deus que reina eternamente, amém? E eu louvo ao Senhor porque Ele tem levantado mulheres que estão dispostas a responder ao Senhor, para que outras pessoas possam também conhecer ao Senhor. Louvo ao Senhor por aquelas que estão comigo em Goiânia, no Brasil, na Via Internacional, seja à frente de uma célula, seja à frente de um discipulado, seja à frente de uma igreja local, ou até mesmo numa nação. Nós temos muitas mulheres que estão indo para as nações para levar o Evangelho. E eu louvo a Deus por isso, amém? E hoje, particularmente, eu quero falar especificamente para mulheres. Ainda que os homens que estão ouvindo ou que vão ouvir esta palavra, também podem tomar esta palavra para si, porque ela se aplica a todos nós. A palavra de Deus sempre é aplicada àqueles que creem. E eu creio que esta palavra hoje também se aplica a toda a liderança, toda a igreja, cada membro, cada uma de uma maneira específica. E o tema desta palavra é exaltado nas batalhas. Eu gostaria de começar falando esse tema, porque é um assunto que o Senhor tem trazido ao meu coração e tem queimado o meu coração de uma maneira poderosa. Por isso eu creio que é para esta hora, para esse momento. Amém? Salmo 144 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Aleluia! Poderoso esse versículo. Bendito seja o Senhor. Esse versículo, na verdade, é o primeiro versículo do Salmo 144, de onde nós tiramos o tema desta conferência: transbordarão os seus celeiros. Agora, eu penso que se não fosse importante, ou se o Senhor não quisesse nos treinar para a guerra, Ele não iria colocar esse versículo na Bíblia. A palavra que adestra significa ensina, treina. Então, o Senhor nos treina, o Senhor nos ensina a guerrear. Agora, por que o Senhor iria nos ensinar a guerrear se nós não precisássemos guerrear? Você conhece os números que definem o número de pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Nós vivemos uma época em que se fala muito de números, né? Números de mortes, números de pessoas contaminadas. Mas na Primeira Guerra Mundial, mais de 25 milhões de pessoas perderam a vida. E não eram todos soldados. Na Segunda Guerra Mundial, cerca de 75 milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas já morreram por causa de guerras, de batalhas. Talvez você pense assim: mas eu não estou envolvido em nenhuma guerra. Independente de você querer ou não, você, com certeza, já está comprometido, envolvido numa batalha espiritual. É por isso que o texto diz que o Senhor nos treina, que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra.
É claro, nós sabemos e cremos, e a Bíblia nos dá base para afirmar que, na verdade, quem luta por nós é o Senhor, amém? Ele luta por mim, Ele luta por você, mas nós também estamos comprometidos com Ele, para que esta batalha possa ser travada no mundo espiritual, e que nós possamos também ser vitoriosos. A Bíblia fala que nós passamos por tribulações. Isso é uma afirmação que está lá em Romanos. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz que a tribulação, ela produz experiência. Agora, toda tribulação é uma batalha espiritual. Talvez existem batalhas, né, que são um pouco menores, outras maiores, mas é uma batalha. E é a tribulação que produz experiência, porque nós aprendemos a guerrear no meio da guerra. Deus não adestra as nossas mãos na teoria. Não. Deus não dá curso de teoria. Deus nos adestra na experiência, na prática. Amém? E eu gostaria de falar de uma mulher que enfrentou uma batalha. E o nome dela está na Bíblia, por causa desta batalha que ela enfrentou e que ela venceu. O nome dessa mulher é Débora. Eu não sei se você conhece a história de Débora, se você já leu. Então, eu quero falar um pouco aqui a respeito dela rapidamente, para que você possa saber quem foi esta mulher. Bem, a história dela está no livro de Juízes. E eu vou ler para você aqui alguns versículos, para que você possa conhecer, mas principalmente, para que você possa se identificar com ela. Para que você possa saber que a história dela está na Bíblia, para nos ensinar, para nos servir de modelo, para nos mostrar como uma mulher pode guerrear as guerras do Senhor e ser vitoriosa. Débora, na verdade, foi a única mulher que ocupou a posição de líder da nação de Israel. Só ela. No livro de Juízes, nós temos ali 13 homens que lideraram a nação de Israel, e nós conhecemos também outros momentos da história de Israel no Velho Testamento, que menciona o nome de muitos outros. Mas Débora é mencionada aqui como uma mulher que liderou o povo de Israel. E a Bíblia fala que ela governou Israel por cerca de 40 anos. Mas olha, em 40 anos, o único evento que é mencionado sobre ela é esse que está em Juízes, no capítulo 5. Nós vamos ler daqui a pouco, 4 e 5. Então, se é o único evento que está registrado a respeito desta mulher, então realmente é algo que nós temos que parar para analisar e para saber o porquê. O que esse evento nos ensina? E eu gostaria então de mostrar para você três aspectos que a Bíblia mostra e fala de uma maneira muito explícita, como Débora é um modelo de mulher para nós hoje. O primeiro, uma mulher cheia do Espírito. Você poderia repetir isso? Uma mulher cheia do Espírito. Mais apropriadamente, uma esposa cheia do Espírito. Juízes 4, versículo 3 diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Talvez você pense assim: mas por que eu preciso ser uma mulher cheia do Espírito? Bem, você precisa ser uma esposa cheia do Espírito. Agora, uma outra pergunta: por que o texto diz que ela era esposa? Quando vai definir Débora, diz que ela era profetisa, que ela julgava Israel, que ela era casada. Que interesse, ou qual é a importância disso? Me diz uma coisa. Se você fosse apresentar uma pessoa muito importante, uma mulher de sucesso, como você apresentaria?
Ou como normalmente se fazem as apresentações? Normalmente é baseado num currículo profissional. Então é o curso que ela fez, a faculdade que ela cursou, doutorado, ou talvez a empresa que ela trabalha, que ela representa, faturamentos, prêmios que ganhou, tudo relacionado ao sucesso profissional. Mas, dificilmente, alguém se lembra de dizer que ela era casada, ou o nome do marido dela. Mas é interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer. Sabe que isso nos mostra algo. Para o mundo, esposa não tem valor. Não interessa com quem ela é casada. Mas para Deus, sim. Para Deus, sim. E é interessante porque, como nós vemos na palavra de Deus, lá no início, Deus criou uma esposa. Ele criou uma mulher casada. Ele não criou uma mulher cheia de habilidades, extraordinária, que sabia guerrear, igual nós vemos muitas vezes a Mulher Maravilha, não é? Bonita, sensual, tem uma espada, tem um escudo, e ela faz, e ela apronta, e é um padrão de mulher forte. Essa é a imagem que o mundo quer passar para nós. Mas Deus não. Quando Deus criou uma mulher, Ele falou, você vai ser companheira do seu marido. Mas é interessante que desde lá do Éden, o diabo está tentando mostrar como que é inútil, desprezível, o papel de uma esposa. Porque quando ele mostrou para a mulher a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que ali estava envolvido a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. E o diabo estava dizendo para ela, você pode ser muito mais do que isso. Ser uma esposa é muito pouco para você. Você pode ser como o Criador. Você pode ser muito mais. Sabe, o discurso do diabo não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Mas eu quero dizer algo para você. A sua posição de esposa tem muito valor para Deus. Você deve valorizar. E eu quero começar nesse primeiro momento aqui a dizer exatamente isso. Débora era uma esposa. Por que nós precisamos de esposa cheia do Espírito? Para edificar a sua casa. Porque Deus edifica através de famílias. Porque a igreja é uma grande família. Porque Deus nos chamou não apenas para ganhar pessoas, mas para restaurar famílias e cidades para Cristo. E é interessante porque o segredo de Débora está bem registrado aqui. Quando a palavra de Deus diz que ela era casada com Lapidote. Talvez você nunca ouviu esse nome, mas está registrado. Lapidote significa, do original, o nome no original é Lapidote. E é procedente da raiz lapid. E essa palavra lapid significa tocha. Está melhorando, irmãs. Débora era casada com a tocha. Qual o nome do seu marido? Tocha. E é interessante porque a Bíblia usa essa mesma palavra para se referir a Jesus. E eu quero ler com você aqui um versículo, está lá em Gênesis, que é a primeira menção de Lapid. Gênesis 15, 17 diz assim, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Esta palavra aqui é Lapid, que é o mesmo original do nome de Lapidote. Então, passou entre aqueles pedaços. Aqui está registrado o momento onde Deus faz uma aliança com Abraão. E ali naquele momento tinha Abraão, tinha o fogareiro e tinha uma tocha. E a tocha representa Jesus. Mas ele também é descrito como tocha, lá em Daniel 10, 6. Em outros versículos também, mas eu vou ler apenas esse aqui, lá em Apocalipse também, fala que ele é a tocha. Mas aqui em Daniel 10, 6 diz assim, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo.
Novamente aqui é a mesma palavra, lapide. Então eu quero dizer algo para você. Existe um segredo para você ser uma mulher de sucesso. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito. Independente de você ser casada ou não, eu quero dizer para você uma coisa. Você já se uniu a Jesus Cristo. E Ele é o seu marido. Porque a Bíblia usa exatamente o casamento para simbolizar a nossa união com Cristo. A união da igreja com Cristo. E a união de Débora aqui em Lapidote representa e aponta para a nossa união com Cristo. Nós já nos unimos com Cristo. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então nós já nos tornamos um com Ele. E porque nós somos um com Ele, nós também somos tocha. Nós também somos incendiadas. Nosso espírito é incendiado. Nosso coração é incendiado. Essa mulher aqui, ela dormia com a tocha, acordava com a tocha, relacionava com a tocha, conversava com ela. Com certeza, Débora era uma esposa cheia do Espírito. Porque esse nome não está aqui por acaso, mas está aqui para nos dizer algo importante. Você já foi unida com Cristo. E esse casamento vai se consumar nas bodas do Cordeiro. Mas hoje nós somos a noiva de Cristo, independente de ser homem, mulher, independente de ser uma mulher casada, solteira, o qual seja a sua condição, você já foi unida com Cristo. E isso aqui é o segredo para que você possa ser uma mulher cheia do Espírito. Eu gosto muito do livro de Cantares, e lá no livro de Cantares tem uma expressão que eu amo, que diz lá em Cantares 2, o meu amado é meu, e eu sou dele. Aleluia. Feche os seus olhos, onde você está, e fala essa frase. Diz assim, o meu amado é meu, e eu sou dele. Aleluia. Você já foi unida com Cristo. Mas deixa eu falar algo para você. O segredo de uma mulher cheia do Espírito é quando ela tem revelação da sua união com Cristo. Preste atenção, quando você tem revelação da sua união com Cristo, o seu espírito é incendiado. E eu quero usar apenas um texto aqui para mostrar para você isso, esta verdade. Gálatas 2, 19 e 20, diz assim, eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé. Guarda esta expressão, não mais eu. Fala isso em voz alta, não mais eu. A Bíblia está dizendo que a sua união com Cristo, ela não foi, na verdade, uma união no sentido em que Deus pegou um pouco de você, um pouco de Cristo, misturou e fez uma pessoa só. Não. Na verdade, a sua união com Cristo significa uma troca. A obra do Calvário foi uma troca. Quando você crê na troca do Calvário, você crê na sua união com Cristo. E isso revoluciona a sua vida, porque a sua vitória é baseada nisso. Não mais eu, mas é Cristo. Imagine se eu quisesse te dar uma Bíblia nova. Você tem uma Bíblia velha. E você fala, eu queria tanto uma Bíblia nova. E eu então falo, não, então eu vou te dar uma Bíblia nova. Me dá a sua velha. Pega a sua Bíblia velha, rasgada, a capa toda quebrada, rasgada, e aí eu dou uma reformada nela. Eu arrumo, limpo tudo, até passo as folhas uma por uma, ponho uma capa nova e te entrego. Olha, é uma Bíblia aparentemente nova, mas ela só foi melhorada. Ela não é realmente nova. Mas se eu quero realmente te dar uma nova, o que eu faço? Eu pego a sua velha e te dou uma nova. É uma troca. É isso que Gálatas 2 está dizendo.
Gálatas 2 está afirmando que a vida que você tem agora não é sua, é a vida de uma outra pessoa que está vivendo em você, é Cristo. Então, o seu casamento não depende mais da sua habilidade de ser uma boa esposa, depende do não mais eu. Então, não depende mais se você está melhorando a cada dia. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a sua revelação, que a sua união com Cristo, ou a revelação da sua união com Cristo, vai mudar completamente a sua maneira de ser esposa e de ser mulher. Porque vai abrir os seus olhos. E você vai passar a ser alguém guiada por Ele. Então, você não edifica a sua casa porque você é uma boa esposa. Não, imagina. Imagina se Deus ia dar essa glória a você. Você edifica a sua casa porque você é casada com tocha. Porque não é mais você, mas é Ele que está edificando a sua casa. Sabe, eu tive a minha vida revolucionada, meu casamento, quando eu entendi o Salmo 127. O Salmo 127, ele afirma assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, o texto começa falando se. O que é o se? O se significa que o resultado não depende de você. Não depende de você, depende dele. Se o Senhor não edificar a casa, você pode ser cheia de habilidades. Você pode ser alguém assim que conhece a fundo de psicologia, de masculinidade e tantos outros assuntos importantes num relacionamento conjugal ou numa família. Mas será inútil. É a Bíblia que está dizendo. Por quê? Porque você não vive mais, é Cristo que vive em você. Então não depende mais de você. Então você pode chegar para o Senhor e falar: Senhor, por mais que eu tente acertar, eu só erro. Eu já tentei melhorar meu temperamento, não consigo. Eu tento dominar meu mau humor, mas a hora que eu vejo, já não dá mais. A minha ansiedade não passa. Mas quando você tem revelação que não depende mais daquela velha mulher, aí você realmente vai ter vitória. Porque a vitória é simplesmente não mais eu. Você saiu da equação. Você não existe mais. Ele agora vive em você. Então, todas nós podemos ser uma mulher cheia do Espírito. Todas nós podemos ser uma esposa cheia do Espírito. Porque eu tenho certeza que quando Deus criou uma mulher e fez dela uma esposa, o propósito de Deus é que ela fosse uma esposa cheia do Espírito. O propósito de Deus é que ela fosse uma mulher como Débora, mulher de lapidote. E você é essa mulher. Você é casada com aquele que é a verdadeira tocha, Jesus Cristo. Porque o nome dele, como tocha, vem antes de lapidote na Bíblia. Então, essa mulher aqui, ela é um sinal para nós. A Bíblia não está descrevendo Débora como uma guerreira valente, simplesmente. Mas a Bíblia faz questão de dizer, ela era uma mulher de lapidote. Ela era incendiada no seu coração. Por isso que eu creio que ela era esse tipo de mulher. Porque a Bíblia diz que, lá em Juízes 4:10, que diz assim: então, com ele Baraque, que era o comandante do exército de Israel, subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Olha, Débora subiu com um exército de 10.000 homens. Por que ela fez isso? Porque Deus mandou. Mas ela subiu porque ela tinha um coração incendiado. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ter revelação da nossa união com Cristo. Porque nós precisamos batalhar pela nossa família. Nós temos que ser mulheres que guerreiam pelos nossos casamentos, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos.
E como mulheres de Deus, nós também temos que lutar, juntamente com outras mulheres na igreja, pelas suas famílias. E como que nós vamos fazer isso? Na nossa força? Não. Nós vamos porque nós sabemos que é o Senhor que luta as nossas guerras. Amém? Eu tenho certeza que você, simplesmente pelo fato de ser uma mulher cheia do Espírito, pode marcar a vida de muitas pessoas. Você sabia? Talvez você pense que se você fosse uma mulher importante, se você tivesse um cargo importante, se você fosse talvez uma empresária ou alguém que tivesse uma função reconhecida, talvez você poderia ajudar mais as pessoas, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode marcar a vida de muitas pessoas simplesmente pelo fato de ser uma mulher cheia do Espírito. E eu não estou falando apenas de Débora. Eu vou te dar um exemplo muito próximo, muito perto dos nossos dias, de poucos dias de nossa época. Eu conheci uma mulher cheia do Espírito. E ela era simplesmente uma esposa. Era uma mulher que orava todos os dias. Ela não escreveu nenhum livro, mas ela escreveu todas as suas orações. Ela costumava ir todos os dias de manhã para o prédio da igreja orar. E ela anotava todas as suas orações. A data, o horário, o texto que ela leu e o que Deus falou com ela. E esses cadernos e livros ficaram registrados depois que ela partiu. E essa mulher influenciou muitas pessoas, inclusive a mim. Essa mulher é a minha mãe. Ela não fez muitas coisas conhecidas por outros, mas ela impactou a minha vida com a vida no Espírito que ela tinha, com o coração incendiado que ela tinha. Por isso eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Você poderia falar isso? Feche os seus olhos. Faz essa declaração comigo. Diz assim: eu creio na minha união com Cristo. Por isso eu digo, não mais eu, mas o meu amado vive em mim. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Mas tem um outro aspecto aqui na vida de Débora. Débora era uma coluna na casa de Deus. Fala, coluna. Por que nós precisamos ser uma esposa cheia do Espírito? Para edificar a nossa casa. Agora, por que nós precisamos ser uma coluna como Débora? Para edificar a casa de Deus. A Bíblia fala que ela não era apenas esposa de Lapidote, mas ela era também juíza. Ela julgava o povo de Israel. E em Juízes 1:5 diz assim: ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Olha, Débora exercia uma posição de governo em Israel. E como juiz, ela julgava as causas do povo. Agora, me diz uma coisa, que diferença faz se ela julgava as causas do povo na tenda ou debaixo de uma palmeira? Sempre que a Bíblia descreve algo de maneira específica, é porque existe um significado para nós. Em muitas situações nós vemos isso. Uma delas, por exemplo, quando a Bíblia fala que Elias orou 7 vezes e a posição que ele estava, como que uma mulher que dá à luz, porque está falando de um nível de oração intensa, de intercessão. É um aspecto espiritual. Então, aqui não é diferente. A Bíblia fala que ela julgava debaixo da palmeira de Débora. Sabe o que significa palmeira? Coluna. Coluna. Então, não é por acaso que ela é considerada uma coluna na nação de Israel. Coluna é aquilo que sustenta uma obra. Coluna é aquilo que sustenta uma construção. E como juíza, ela sustentava o governo de Deus sobre o povo de Israel. Então, ela estava ali para ser autoridade, mas para auxiliar naquilo que fosse necessário. E nesse contexto que nós estamos falando aqui, ela estava
diante de uma guerra. O texto diz que Jabim, que era o rei dos cananeus, oprimia Israel por 20 anos. Eles estavam debaixo de opressão, de acusação, de medo, de miséria, de saque, de crimes, de violência, de humilhação. E Deus levanta uma mulher. Olha, por que Deus não levantou um homem, já que ele era um rei tão poderoso? E a Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro, com soldados valentes. O que uma mulher poderia fazer contra alguém assim? Mas a Bíblia fala que Deus levanta Débora e que ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Palmeira significa coluna. Sabe, tem um texto na Bíblia, eu quero apenas mencionar aqui para você rapidamente, para que você possa entender a importância do que é ser uma coluna. Porque nós também somos coluna. Primeira menção de coluna na Bíblia é quando Jacó, ele levanta um altar ao Senhor. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que ele levantou uma coluna. E ali ele chamou de casa de Deus. Coluna está associada à casa de Deus. E outra menção também, eu coloquei aqui um versículo para você, em Êxodo 27, 17, que diz assim: todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Coloquei até uma imagem para você, só a primeira imagem, por favor. Coloquei uma imagem aqui da coluna, para que você possa ver a importância que a Bíblia dá em relação a essa expressão. O tabernáculo de Moisés, ele tinha muitas colunas. E ser uma coluna é sustentar algo. Mas uma coluna sozinha, ela não pode sustentar uma construção, pode? Você acha que uma coluna como aquela poderia sustentar uma construção como o tabernáculo? Não. Mas a Bíblia fala que o tabernáculo tinha muitas colunas. E o texto diz: todas as colunas ao redor, todas, eram cingidas de prata. Sabe que a prata fala da redenção e aponta para o homem. Essas colunas apontam para aquilo que é humano. Assim como o tabernáculo aponta para a igreja, as colunas do tabernáculo apontam para cada membro da igreja. Mas as colunas do tabernáculo, elas não eram isoladas, distanciadas. Não. Se você puder olhar essa segunda imagem, você vai ver. As colunas, elas eram ligadas umas nas outras. Elas eram coladas umas nas outras. Uma coluna não era o suficiente para sustentar, mas muitas colunas, sim. Isso fala da nossa aliança com os nossos irmãos. Todo membro do corpo é uma coluna na casa de Deus. Não importa a função onde você está, você é uma coluna na casa de Deus. Porque a Bíblia diz que é assim. Todo crente é importante para edificar a obra de Deus. Nós estamos aqui para sustentar a obra de Deus, para manter a obra de Deus, para dar testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus. Ser coluna é a coisa mais importante que existe. Então, o que significa hoje essas colunas? E eu quero falar de uma maneira bem específica, embora eu já tenha dado aqui para você esse significado. Mas essas colunas juntas falam de alianças. Você sustenta a obra de Deus quando você mantém aliança com o seu irmão. Você mantém a obra de Deus funcionando, a edificação da casa de Deus, quando você sustenta as suas alianças com os seus irmãos. Nós precisamos ter revelação disso, porque foi por isso que Jesus morreu, pela igreja. Você não precisa ocupar nenhuma posição de liderança para ser coluna. Não, mas você precisa ter aliança com os seus irmãos. Porque se você não tiver aliança, você não será coluna. E eu penso que nesses dias nós precisamos reforçar mais ainda esse ensino.
E eu quero reforçar isso aqui em relação ao nosso ministério, ao discipulado com mulheres. Não basta ter uma mulher cheia do Espírito. Não basta ter uma mulher que frutifica. Não basta ter uma igreja, uma pastora, um líder discipulador, que tenha habilidades, que faça. Não. Nós precisamos de muitas mulheres que estejam unidas. É a nossa aliança que é segurança para nós. É a nossa aliança que é a base da nossa vitória contra o nosso inimigo. Sabe por que Débora, ela é considerada uma coluna? Não é porque ela ficava sentada lá debaixo da palmeira de Débora, não. É porque ela tinha aliança com os seus irmãos. Débora tinha aliança com o povo de Israel. Débora valorizava a aliança com os seus irmãos. E eu quero mostrar isso aqui para você em um versículo lá em Juízes 4, do versículo 6 a 9. Porque Deus fala para ela, de maneira bem específica, a respeito de 2 tribos que deveriam descer com ela naquela batalha. Olha, Israel tinha 12 tribos e Deus falou apenas de 2. Por quê? Por que Deus não deixou Débora escolher quem ela quisesse? Não, Deus disse para ela assim, Juízes 4, 6. Mandou ela chamar Baraque e disse-lhe, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti a Cícera, comandante do exército de Jabim, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu, certamente irei contigo. A Bíblia fala claramente por que Débora era uma coluna. Não apenas porque ela julgava Israel, mas porque ela lutou ao lado dos seus irmãos. Isso é aliança. Isso é aliança. E eu gostaria de perguntar para você, você é uma coluna na casa de Deus? Você que está me assistindo, você que está aí reunido, você está aí apenas para ter uma comunhão, ou você realmente quer receber algo da parte de Deus? Então eu quero te perguntar, você tem aliança com seus irmãos? Se depender de você, essa obra vai ser sustentada ou ela vai acabar? Se depender de você, líder de célula de crianças, essa célula vai fechar ou ela vai permanecer? Se depender de você, discipulador, esse discipulado acaba ou ele continua? Se depender de você, esposa, esse casamento encerra ou ele vai prevalecer? Se depender de mim, de você, de cada um de nós, essa igreja continua ou ela acaba? A resposta a essa pergunta, e as suas atitudes e as suas escolhas, vão dizer se você é ou não uma coluna na casa de Deus. Quantas pessoas saem facilmente da sua posição, achando que é insignificante, saem sem avisar, simplesmente não tem compromisso, nem com célula, nem com membro, nem com a igreja, nem com liderança, porque não entendeu a sua função no corpo de Cristo. Você é uma coluna na casa de Deus. Nós precisamos ter revelação da nossa união com Cristo, para que nós possamos ser mulheres cheias do Espírito, mas nós precisamos também ter revelação do que é ser coluna na casa de Deus, para que nós possamos manter compromisso com as nossas alianças com os nossos irmãos. Um dia uma mulher, esposa de pastor, perguntou para mim, por que você não larga esse trabalho com crianças e vai fazer outra coisa? Na época eu não tinha resposta, eu fiquei calada. Mas se fosse hoje eu diria para ela, porque eu sou coluna na casa de Deus. Por que você não larga essa célula e vai fazer outra coisa? Essa é a sua resposta, porque eu sou coluna na casa de Deus. Por que você não larga esse casamento e vai viver a sua vida? Porque você é coluna nesse relacionamento. Colunas têm compromisso. O teste de uma coluna
é quando vem um terremoto. Mas o teste de uma aliança é quando vem a guerra. Quando vem a guerra, você permanece ou você corre? E deixa os seus irmãos sozinhos. A Bíblia fala que Deus falou para Débora levar Naftali e Zebulon. Sabe o que significa Naftali? Batalha. Sabe o que significa Zebulon? Exaltado. Deus escolheu essas duas tribos, não porque elas eram as mais fortes, mas é porque Ele queria ser exaltado nas batalhas. Ele seria exaltado naquela batalha. Ele não precisava de 12 tribos, ele precisou só de 2 para vencer um forte exército. E ele colocou à frente desse exército uma mulher. Deixa eu falar algo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. É no meio da guerra que você tem que ser coluna e não no meio de uma comunhão. No meio da guerra é que nós sustentamos uns aos outros, em oração, em palavra, em compromisso, e dizendo, como Débora disse, quando ela foi desafiada pelo comandante do exército de Israel, ele disse, se você for, eu irei. Se você não for, não vai ter guerra. O que ela disse? Certamente eu irei. Você é esse tipo de mulher? Pois é esse o tipo de mulher que Deus está levantando nesses dias. Mulheres que são colunas na casa de Deus. Mulheres que entendem o seu papel. Mulheres que sustentam a obra de Deus. Débora lutou pelos filhos e pelas filhas de Israel. Nesse mesmo Salmo 144, está registrado o versículo 12, que diz assim, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Como colunas. Deixa eu te falar algo muito importante, não saia da posição que Deus te colocou. Não saia da posição e da função onde você está, porque a vida de milhares de crianças depende da sua perseverança em permanecer na sua posição como coluna na casa de Deus, seja qualquer posição que for. Amém? Mas tem um terceiro aspecto, terceiro e último aspecto em relação a Débora. Por que essa mulher é um modelo para nós? Um espírito profético. Ela tinha um espírito profético. A Bíblia fala que ela era esposa, que ela era uma juíza e que ela era uma profetisa. Talvez você pense que profetisa é apenas uma pessoa especial, que Deus usa e que ela está acima de todos. Não, não é isso. Esse espírito profético, todos nós temos, é o Espírito de Cristo. É o Espírito que ouve a voz de Deus e fala da parte de Deus. A Bíblia fala em Juízes 4,14. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. O Senhor não saiu adiante de ti? Você tinha coragem de falar com o comandante do exército assim? Débora tinha. E ela entregou essa palavra para ele antes da batalha. O que é esse espírito profético? É você falar antecipadamente aquilo que vai acontecer. Por que você precisa de um espírito profético? Para ferir o seu inimigo. Você fere o seu inimigo. Você não luta com ele, mas você o fere e o vence com a palavra de Deus. O espírito profético é um espírito de fé. O espírito de fé. Como que você vai ferir o seu inimigo? Não é apenas falando, mas você vai surpreender o inimigo antes que ele faça e aplique os planos dele contra você. A Bíblia fala que ela falou, pode descer que você vai vencer, porque o Senhor vai diante de você. O que é diante de você? Na sua frente. O Senhor vai na sua frente, você não vai nem lutar. Já viu aqueles filmes de super-herói? O super-herói vai na frente, ele vai derrubando todo mundo e vai fazendo aquelas proezas, né? Aquelas coisas maravilhosas e efeito especial. Tudo é muito bom no filme.
Mas você sabe que no mundo espiritual acontece algo muito maior do que isso. Porque o Senhor se coloca diante de nós. E quando o diabo vem para te atacar, o Senhor vai na sua frente, diante de você. Mas sabe como que Deus age? Quando você fala. Débora venceu uma batalha, porque ela falou a palavra. Porque ela creu na palavra. Você também, você precisa crer e você precisa falar. E eu queria te mostrar aqui o exemplo de 2 mulheres. Porque essa batalha foi vencida por 2 mulheres. Sabe por que Deus usou 2 mulheres? Para envergonhar o diabo. Para envergonhar o inimigo. A Bíblia fala que Débora foi para o campo de batalha. Mas Jael era uma outra esposa que venceu o inimigo dentro da sua casa. Se você não conhece essa história, você vai ler e vai perceber como que Deus de fato surpreendeu o inimigo. Lá em Juízes 4:14 diz assim: então disse Débora: o Senhor não saiu adiante de ti? E o Senhor derrotou a Sísera e todo o seu exército diante de Baraque. Esse é o espírito profético. Quando você fala a palavra antecipadamente. A Bíblia fala que eles nem tiveram que lutar. Olha aqui, o Senhor derrotou. Quem que derrotou? O exército de Israel? Não. A Bíblia fala que foi o Senhor que derrotou. Então, eles nem tiveram realmente que lutar, porque foi uma vitória sobrenatural. Mas Deus usou aqui 2 mulheres. Deus usa Débora e Deus usa Jael. Deixe-me ler aqui um texto para que você possa perceber o que aconteceu aqui para consumar essa vitória. Juízes 4, 17 e 23 diz assim: porém Sísera era o comandante do exército inimigo. Ok? Então, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Então Jael tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na testa, na fonte, de sorte que penetrou a terra, e assim morreu. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. 2 mulheres definiram a batalha. Uma no campo de batalha, Débora. A outra, Jael, dentro da sua casa. Isso nos fala de 2 tipos de mulheres. Aquelas que saem para guerrear, mulheres que assumem posições de liderança e que Deus usa para esse propósito. Mas também as mães de famílias que estão dentro das suas casas e que precisam ter as suas mãos adestradas para a guerra. Não pense que porque você está dentro da sua casa, o inimigo não vai te achar, porque o inimigo foi parar dentro da tenda de Jael. Ele sabia o endereço dela, e o diabo também sabe o seu. Às vezes eu vejo algumas mulheres falando, não, eu não quero me envolver nisso, naquilo. Não, eu só quero ficar na minha casa, eu sou apenas uma dona de casa, sou apenas uma esposa. Mas você precisa aprender a guerrear, porque o inimigo não vai poupar você. O texto diz que o marido de Jael queria fazer as pazes com o inimigo. Como que você faz as pazes com o inimigo em tempo de guerra? Tem crente que está querendo fazer as pazes com o diabo, achando que o diabo vai dar uma trégua para ele. Mas ele não vai. Seja dentro da sua casa, seja no campo de batalha, você precisa aprender a guerrear as guerras do Senhor. E a Bíblia diz que essas 2 mulheres, elas tiveram uma mesma atitude. Elas surpreenderam o inimigo. E elas desfizeram os planos do diabo ou do inimigo antes que eles atuassem. Quando Débora liberou a palavra, ela estava desfazendo os planos do inimigo. E aconteceu exatamente como ela disse, porque o inimigo foi derrotado.
A Bíblia fala que essa mulher Jael, quando ela viu o inimigo, ela antecipou-se. Ela foi ao encontro dele. Ela não ficou esperando ele chegar. Ela já sabia quem ele era. E ela antecipou-se. E antes que ele pudesse tentar alguma coisa, ela o matou. O que é antecipar-se? É você discernir os planos do diabo e desfazê-los antes que ele atue. Se você percebe que o diabo está tentando contra o seu casamento, você tem que se levantar. Você tem que orar. E você tem que repreender aquele espírito que está agindo antes que ele atue. Muitas vezes o diabo vem com espírito de contenda, com espírito de ofensa, com espírito de inimizade. Você precisa identificar, para que você possa repreender o espírito, não a pessoa. Não é a pessoa, mas é o espírito que está agindo atrás dela. Certa vez uma irmã, num aconselhamento, ela estava conversando comigo e ela estava muito exaltada, estávamos falando a respeito dela. Mas de repente ela virou-se para mim e disse assim: e você sabe o que estão falando de você? Eu falei: eu não sei e eu te proíbo de me contar. Ela assustou. Eu falei: eu acho que nosso tempo acabou. Eu falei: realmente, encerrou aqui. Porque ela foi lá só para aquilo. Ela foi lá só para me ferir. Ela foi lá só para levar palavras de ofensas. Palavras que iam me pesar o coração. Até hoje eu não sei e não quero saber. Porque eu quero saber apenas das boas novas do Evangelho. Aprenda a ferir o seu inimigo com a palavra, contra um espírito, não é a pessoa. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, desrespeitar ninguém, de maneira alguma. Mas nós precisamos identificar. E nós precisamos nos levantar com um espírito profético para falar a palavra e declarar a vitória. E nós estamos declarando nesta conferência: os nossos celeiros transbordarão. Não importa o número de células que nós temos em relatórios ou que nós estamos vendo acontecer. Não importa se os domingos kids ou se os prédios estão vazios. Nós estamos declarando antecipadamente que nós vamos transbordar. Em 2018 nós começamos um projeto de evangelizar 300 mil crianças em 3 anos. Era 2018, 19 e 2020. Em 2019, nós fizemos 5 conferências nas 5 regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Este ano eu estava orando e Deus falou comigo. Aquelas 5 conferências que vocês fizeram foram 5 batalhas espirituais. E eu fiquei, não tinha enxergado desta maneira. Mas o Senhor falou: vocês foram ali com um espírito profético para impedir aquilo que o diabo iria fazer. Nós não sabíamos o que viria em 2020, mas Deus sabia. E Deus nos levou ali como mulheres, nós nos levantamos em cada uma dessas conferências e nós desfizemos os planos do diabo. O mesmo que essa mulher fez, ela pegou a estaca e enfiou na testa do inimigo. A palavra de Deus na sua boca tem poder. Deus não está à procura de pessoas fortes, de pessoas habilitadas. O Senhor venceu essa guerra através de 2 tribos, cujo o significado do nome era exaltado na batalha. Deus usou 2 mulheres para vencer um forte inimigo. Naquela época não havia humilhação maior do que um comandante de um exército ser morto por uma mulher. Mas eu vou dizer algo para você, essa história vai se repetir hoje. Porque o Senhor está nos levantando, mas não somos nós que vamos ferir o inimigo. Serão os nossos filhos espirituais. Deus vai levantar crianças para subjugar o poder do inimigo. Mas nós é que vamos treiná-las.
Nós vamos transferir para as crianças esse espírito profético. E elas vão falar da parte de Deus. Aleluia! Eu quero concluir aqui esta palavra, deixando para você esta palavra a respeito de Débora. Eu creio que é tempo de Deus adestrar nossas mãos para a batalha, como Ele fez com aquela mulher. E eu quero dizer isso para você, minha querida irmã. E para você também, meu querido irmão. O Senhor quer treinar você para guerrear. Mas não é você que guerreia, é Ele. Deus chamou você, minha querida, para ser uma esposa cheia do Espírito. Para edificar a sua casa. Através da revelação da sua união com Cristo. Tudo o que você precisa é saber que não mais eu vivo. Não mais você, mas é Cristo que vive através de você. Deus chamou você para ser uma coluna na casa de Deus. Para edificar a casa de Deus através das suas alianças com seus irmãos. Seja alguém firme, comprometido, aliançado. Deus chamou você para manifestar um espírito profético, para ferir o inimigo. Nós não estamos aqui para ferir uns aos outros. Nós estamos aqui para ferir o nosso inimigo. E desfazer as suas obras antes que elas aconteçam. A Bíblia diz lá em Abacuque, que Deus diz assim: cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. Deus diz exatamente isso. Cale-se, Satanás. Cale-se, espírito de morte. Cale-se, espírito de enfermidade. Cale-se, espírito de divórcio. Cale-se, espírito de fraqueza. Cale-se, espírito de divisão. Ele é o Senhor de toda a terra. E eu quero convidar você para fazer uma declaração. E esse é o último versículo que eu vou ler, porque eu creio que ele retrata hoje a nossa realidade. Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Vamos ficar de pé. Levante-se você onde você está. Queria convidar você para fazer uma declaração. Feche os seus olhos. Repete comigo essa declaração em fé. Só as mulheres, claro. Diga assim: eu sou uma esposa com um espírito incendiado, porque eu creio na minha união com Cristo. Por isso eu declaro que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma coluna na casa de Deus. E na posição que Deus me colocou, eu vou edificar a obra de Deus ao lado dos meus irmãos, porque eu tenho uma aliança com eles. E dessa maneira eu vou sustentar o governo de Deus como coluna na sua casa. Eu tenho um espírito profético. O espírito profético é o espírito de fé para ferir o meu inimigo e para tomar posse antecipadamente da vitória. Por isso eu declaro que através da minha vida o Senhor será exaltado nas batalhas. Aleluia! Repete comigo. Repete não, vamos falar 3 vezes essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você que está aí na sua casa, ou você que está assistindo em algum lugar, você também faz parte desse momento e dessa declaração profética. Levante-se agora, levante a sua mão e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar 3 vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais forte.
Mais uma vez. Quem será contra nós? Aleluia! Glória a Jesus.